Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós quando iniciamos mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa no ambiente espírita, nós vamos fazer uma pequena prece para harmonizar o nosso ambiente fluídico. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso exemplo de virtude, desejando que eles possam estar conosco nesse momento, nos orientando, nos acompanhando através de seus mensageiros, dos bons espíritos, para que tenhamos o ambiente adequado para tanto transmitir a mensagem como para receber os ensinamentos que serão aqui ministrados. E que no final desse nosso singelo trabalho, a gente possa ter elementos para reflexão e para compreender um pouco mais essas mensagens tão importantes que estão no Evangelho de Jesus. Gratidão a todos. Muito bem. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver os itens de 5 a 8, de 10 a 13, 15 e 16. O título desse capítulo é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, em um mundo que tantas vezes nos convida ao egoísmo e ao imediatismo, voltar os nossos olhos e corações para a caridade é reencontrar a essência da nossa jornada espiritual. Nesse estudo de hoje, nós vamos conhecer qual é o sentido da caridade, aquela que mostra a nossa real intenção quanto a praticamos. Compreender que quanto mais oculta for essa caridade, melhor será. Então, quando pensamos em caridade, qual a primeira imagem que nos vem à mente? Será doação? Ajuda material? Sim, tudo isso faz parte. Mas a doutrina espírita, em sintonia com os ensinamentos de Jesus, nos convida a uma compreensão muito mais profunda e abrangente do que isso. Vamos lembrar então de uma cena tocante descrita no Evangelho. Nessa passagem, Jesus, observando no templo as pessoas que depositavam suas ofertas no ofertório, percebeu que muitos ricos lançavam ali grande quantia de moedas. Esse ofertório também era conhecido como gasofilácio e tinha a aparência de uma trombeta invertida. Esse formato de trombeta invertida ampliava o som das moedas quando elas eram jogadas. Como os ricos depositavam grande quantia, dá para imaginar que essa doação fazia um grande barulho. Então surge uma mulher de aparência muito pobre. Era uma pobre viúva que depositava apenas 2 pequenas moedas de baixo valor. Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, imediatamente chama os seus discípulos e lhes fala de uma maneira direta e profunda. Jesus diz: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros que antes puseram suas ofertas, pois todos os outros deram o que não lhes faltava, o que estava sobrando, mas essa pobre senhora deu aquilo que ela iria usar, deu mesmo tudo o que tinha até para o seu próprio sustento. Aqui está o primeiro grande ensinamento para a gente refletir. Para Deus, o valor da caridade não está na quantidade doada, mas no sacrifício, na privação que aquela dádiva representa. O óbolo do pobre que se priva do necessário
pesa muito mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. E esse conhecimento nos consola e nos estimula. Mesmo que a gente não tenha muito para dispor, um pequeno esforço, uma pequena renúncia pelo amor ao próximo tem um imenso, um enorme valor espiritual. Muitos dizem: olha, eu sou pobre, não posso fazer caridade. Será que é só com dinheiro que a gente pode praticar a caridade? A resposta a essa pergunta seria um sonoro não. Um bom espírito nos afirma que existem mais de 1000 maneiras para se fazer caridade. Então vamos conhecer apenas 3 delas, que talvez sejam as que estejam mais próximas de nós. Primeiro, caridade por pensamento. É estranho a gente pensar que possa fazer uma caridade por pensamento, né? E como poderia ser a caridade por pensamento? Orando pelos que sofrem, pelos que partem sem amparo, sem ter conhecimento, por exemplo, da existência do plano espiritual. Uma prece sincera, feita de coração, os alivia. Essa é apenas uma maneira. Segunda maneira, caridade por palavras, oferecendo bons conselhos aos que estão em desespero, às vezes ouvindo a pessoa que quer falar. Mas quando puder, conte a eles como, por exemplo, o Espiritismo mudou a sua vida e pode também mudar a vida dele. Ofereça palavras de incentivo, de motivação, de esperança, palavras de consolo. E a terceira forma seria caridade por ações. Aqui as possibilidades são imensas. Podemos dispor do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, do nosso desejo, da nossa vontade. Não há limites para que a gente possa fazer caridade por ação. Podemos dar uma parte de tudo isso ao próximo. A pobre operária pode usar o seu tempo livre para fazer trabalhos manuais, vendendo o produto para auxiliar nas campanhas de promoção social. A mulher rica, em vez de usar todo o tempo para o lazer, pode usar as suas mãos para confeccionar roupas para os necessitados. Os artistas, intelectuais, todos podem consagrar o produto do seu gênio, da sua expertise, expertise e talento, em auxílio daquele que precisa. Mais adiante, Jesus oferece um outro ensinamento. Ele diz o seguinte: quando fizer uma festa, não convide para ela os vossos amigos, mas convide os pobres e os estropiados. Difícil compreender essa mensagem de Jesus, né? E esse é mais um dos ensinamentos que precisamos refletir bastante para compreender a sua essência e a beleza do ensinamento que está nele. Será possível que Jesus quis dizer que, em vez dos amigos, alguém deva convidar para sua casa os mendigos que estão na rua? Essas palavras esquisitas, elas se tornam sublimes se forem olhadas pelo componente espiritual. O conteúdo do seu pensamento seria mais ou menos assim: se praticareis esse ensinamento, sereis felizes, porque essas pessoas nunca terão os meios para retribuir o convite que você os fez. Ou seja, quando fizer o bem, não espere nenhuma retribuição, mas faça o bem tão somente pela satisfação de o praticar, nada querendo em troca. Faça pela satisfação de fazer. Os pobres e necessitados, que a gente viu nessa passagem, são todos aqueles que não têm condições de retribuir o nosso convite, retribuir a nossa doação, a nossa atenção. Então, segundo esse raciocínio,
Melhor seria que aquele que recebe uma caridade, aquele que foi agraciado, com uma ajuda, não agradecesse o benefício recebido, fosse simplesmente embora? Será que é isso? Totalmente errado pensar dessa forma, porque a gratidão ela é sempre justa e bem-vinda, e além disso a gratidão revela uma elevação espiritual. O que Jesus quis ressaltar é que a retribuição ou o agradecimento não devem ser a primeira intenção a nos despertar os impulsos para a prática do bem. Se a gente pudesse resumir isso, seria algo assim: seja bom, seja caridoso, ame indistintamente, nunca se esqueça que no quesito dos caminhos para a evolução espiritual, a caridade e o amor estão em primeiro lugar. Quanto à caridade material, existe uma pequena história que permite que a gente reflita de uma forma bem interessante sobre esse assunto. A história é a seguinte: 2 homens acabaram de morrer. Deus então disse: enquanto esses 2 homens viveram, eles colocaram em sacos diferentes as suas boas ações, para que quando morressem, elas pudessem ser avaliadas, ser pesadas. Quando eles chegaram aos últimos momentos da sua vida, Deus pediu que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, e nele se ouvia o som do metal que o enchia. O outro era pequeno e tão vazio que mal se podia ver as moedas que estavam dentro dele. Este é o meu, disse um, estou reconhecendo o saco. Fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro. Eu fui pobre e quase nada tinha para repartir. Ora, mas que surpresa! Colocados os 2 sacos nos pratos da balança, o mais volumoso, aquele que estava cheio, se mostrou mais leve, enquanto que o mais vazio, que estava bem miudinho, se mostrou mais pesado, tanto que elevou muito o prato do saco mais volumoso. Deus então disse ao rico: você deu muito, isso é verdade, mas deu por ostentação, alimentando o seu orgulho. E você deu tudo aquilo que lhe estava sobrando. Depois disse ao pobre: você deu pouco, porque pouco você tinha. Mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma necessidade, uma privação que você mesmo te colocou. E com isso, você não deu esmola, mas você praticou a verdadeira caridade, que tem muito mais valor. Você fez a caridade de uma forma natural. Foi indulgente. Não julgou o teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações revelaram o seu bom caráter. Venha para cá e receba a tua recompensa. Deus, então, fez a meritocracia para aquele que doou menos, mas doou com sentimento, com privação e com objetivo. Então, amigos, fica claro que existem muitas maneiras para se fazer a caridade. Ela pode ser feita com ou sem dinheiro. Ela pode ser feita pelo rico e pelo pobre. E por qualquer um. Seja qual for a classe social, sempre vai existir uma coisa que poderemos dividir e poderemos compartilhar com aquele que menos tem. Você pode até pensar que vai dividir aquilo que é seu, se você agir dessa forma, e que os seus tesouros ficarão menores. Mas, na verdade, os seus tesouros no céu ficarão maiores. Lá você poderá colher multiplicado por 100 o que tiver semeado em benefícios dos pobres aqui deste mundo. Quem nos diz isso é um espírito chamado João, que se manifestou na cidade de Bordeaux
na França, em 1861, durante o período da codificação espírita. Então, para finalizar esse nosso breve encontro, eu convido a todos para que se motivem a ler o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali vocês vão encontrar tudo isso que eu falei, mas de uma forma muito mais completa, muito mais bonita, que vai nos permitir caminhar, talvez, até por outra linha de raciocínio. Então é sempre importante a gente ouvir uma preleção e se motivar a buscar no Evangelho aquilo que lá está escrito, para que a gente complemente o ensinamento, ou a gente até descubra algo que a gente deixou de comentar aqui pelo pouco espaço de tempo que nós temos. Então fica já, de antemão, o convite para que a gente se motive a estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então encerrar esse nosso breve encontro fazendo uma pequena vibração, e a vibração em si já é uma oportunidade de fazer a caridade. Porque quando a gente vibra por alguém, a gente simplesmente está doando sentimentos, doando bons fluidos, bons pensamentos, que pode fazer a diferença para aquele que está em necessidade, que está sobre um descontrole, que está precisando de um auxílio maior. E é o que nós vamos fazer, então, a partir desse momento. Então eu convido a todos para que elevemos mais uma vez, inicialmente, o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para agradecer essa oportunidade desse encontro, essa oportunidade dessa reflexão. E a partir disso que possamos, com os pensamentos uníssonos, em união, poder vibrar, primeiramente, por aquelas pessoas que estão abandonadas, desamparadas, sem esperança, entregues à própria sorte. Muitas estão abandonadas nas ruas, estão abandonadas também nos hospitais, estão abandonadas nos asilos, nas casas de detenção. Muitas estão abandonadas na sua própria casa. Muitas que estão em abandono também são jovens, são adolescentes, são crianças que passam por essa dura prova. Que a gente possa, nesse momento, direcionar para todas elas os nossos melhores sentimentos e desejos, de que esses fluidos gerados agora possam tocar o seu coração. Entendemos que às vezes, ou na maioria dos casos, não trará a solução para o problema, mas que possa trazer a modificação do pensamento, para que elas passem a atuar de uma forma mais proativa, buscando a solução do problema, às vezes por si mesma, revendo conceitos, posições, escolhas. Que esses fluidos possam trazer a harmonização fluídica para essas pessoas, para que elas possam organizar os pensamentos. Da mesma forma que esses fluidos possam tocar o coração daquelas pessoas que já estão em condições de praticar uma caridade por ação, usando aquilo que tiver sobre suas possibilidades para tirar essas pessoas dessa condição, fazendo com que se melhorem, que tenham momentos felizes, que busquem a felicidade. Trazendo
nossa vibração para mais próximo de nós mesmos, vamos vibrar por alguém em especial, que seja do nosso conhecimento, às vezes até do nosso convívio, e que nesse instante esteja passando por uma dificuldade e precise desse auxílio maior. Vamos desejar que esses fluidos também possam trazer a solução para o seu problema, seja ele um problema de saúde, de relacionamento, um problema financeiro, a falta de emprego. Não importa qual seja o problema específico dessa pessoa que estamos mentalizando nesse instante. Que a soma dos nossos desejos e as nossas vontades possa fazer a diferença nesse momento para essa pessoa. E se a solução do problema não for possível, e a gente não sabe quais são as razões pelas quais ela passa por essa dificuldade, mas que pelo menos esse nosso auxílio possa trazer a resiliência, a esperança, a resistência, a força necessária para que ela passe por essa dificuldade, mesmo que de uma forma lenta. E que, se possível for, que ela possa entender, dentro de suas possibilidades, que a maioria das dificuldades pelas quais passamos são, na verdade, oportunidades. Oportunidades de aprendizado e de conhecimento, mudança de conduta, que nos é oferecido pela espiritualidade amiga, em prol do nosso crescimento. Que possamos encontrar tudo isso agora, desejando esse sentimento para essa pessoa que acabamos de mentalizar. E por fim, vibremos uns pelos outros, por nós mesmos, para que esse desejo da busca do conhecimento espiritual continue sempre acesa, que essa chama continue sempre acesa dentro do nosso coração. Que a gente busque se melhorar a cada dia, entendendo os ensinamentos de Jesus, praticando o amor ao próximo, a tolerância, a benevolência, sendo um exemplo para aqueles que convivem conosco. Sabemos que isso é muito difícil, mas se a gente tiver o auxílio da espiritualidade amiga, que percebendo o nosso desejo em se melhorar, certamente nos auxiliará nessa tarefa tão difícil da busca pela reforma íntima, que tem que se tornar um dos maiores objetivos pelos quais devemos lutar, porque essa é a razão principal de estarmos aqui nesse momento, interagindo com as pessoas que estão ao nosso redor, levando nossa vida adiante. É nos melhorarmos, para que quando retornarmos à pátria espiritual, possamos voltar mais instruídos e evoluídos do que aqui chegamos. Nossa gratidão, então, a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais pelo auxílio que tivemos agora, nesses poucos minutos de estudo. E eu agradeço particularmente a todos que tiveram a paciência de nos ouvir através dessa plataforma digital e que, se for permitido, se for possível, que a gente possa se encontrar no futuro, para continuarmos esse estudo sempre em conjunto, participando coletivamente dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Desejo harmonia, paz e felicidades a todos e até o nosso próximo encontro.